Todo ano, durante o mês da Reforma, que é o mês de outubro, nós voltamos para a Epístola de Romanos. Começamos essa jornada através do livro de Romanos 4 anos atrás. Eu tenho a sensação de que parece que foi ontem. 4 anos atrás nós começamos essa jornada através da Epístola de Paulo aos Romanos. E nós separamos o mês da Reforma Protestante para estudar porções do livro da Epístola de Paulo aos Romanos. Visto que esta epístola, ela certamente foi a responsável por, propulsionar o movimento da Reforma Protestante, como você sabe, Martinho Lutero se converteu lendo o texto de Romanos, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Que diz que a justiça de Deus, ela está vista e é percebida na medida em que o justo vive pela fé. E essa é a grande temática do livro de Romanos. O livro de Romanos é sobre a justiça de Deus. É uma vindicação apostólica acerca da justiça de Deus. Como que a justiça de Deus opera no mundo, como a justiça de Deus está se manifestando ao longo da história. O livro de Romanos, a epístola que Paulo escreve aos Romanos, ela tem esse traço de ser uma defesa da justiça de Deus em face da pecaminosidade do homem. E se você voltar, não tenho pretensão nenhuma de fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós já falamos ao longo desses últimos 4 anos, mas se você voltar e começar a pegar o fio da meada daquilo que o apóstolo Paulo está nos dizendo, lá no capítulo 1 de Romanos, o apóstolo Paulo ele tem uma tese muito fundamental e ele vai dizer que essa justiça de Deus, ela se manifesta na medida em que Deus ele já decretou a condenação da humanidade em nosso pai Adão. A ira de Deus já está operando sobre toda a humanidade. A ira de Deus já está em operação. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos justamente isso. Que a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Porque eles perverteram a verdade pela injustiça. Isto é, Deus se revelou aos homens. Desde a criação está clamando à humanidade aquilo quem Deus é, o seu eterno poder, a sua natureza divina, os seus atributos invisíveis. Eles são claramente percebidos por meio da criação. E ao invés do homem responder a esse testemunho da criação de uma maneira a voltar-se a Deus, eles se inculcaram por sábios e se fizeram loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. Eles se entregaram à idolatria. E por causa disso a ira de Deus já está operando. E lá no capítulo 1, então, o apóstolo Paulo vai dizer que não há ninguém que possa comparecer diante de Deus em um status de desculpável. Todos os homens são indesculpáveis, estão numa condição de condenação, a menos que sejam encontrados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente que isto não é uma exclusividade daquele que está distante do povo de Israel. Até os judeus, os religiosos, a categoria do religioso, até este também está debaixo de condenação, porque nós não somos salvos por obras religiosas. Ao contrário, a índole religiosa que julga o próximo, a índole religiosa que quer se fazer a palmatória do mundo, prova que também o religioso, o judeu também está debaixo de condenação. Então não somente os gentios, não somente o mundo está debaixo de condenação, mas também até os religiosos, a menos que encontrem Jesus, estão debaixo de condenação. E aí então nós chegamos em Romanos 3, que é a pá de cal, paulina. Paulo, ele é cabal em Romanos 3, em nos dizer que todos pecaram e destituídos da glória de Deus eles estão. Não há um ser humano
que ande sobre a terra, que não seja desesperadamente carente da graça de Deus, que não seja alguém que esteja enfrentando um estado de condenação espiritual e que só vai encontrar a redenção desse estado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele é cabal em decretar, então, nos primeiros 3 capítulos do livro, a condenação da humanidade, já que nós temos um Deus de justiça. Ele dá cabo do mal, ele dá cabo, e ele está já operando a sua ira sobre a humanidade. Da metade do capítulo 3 até o final do capítulo 5, o apóstolo Paulo ele muda a sua argumentação e ele vai tentar defender a justiça de Deus a partir de um movimento de defesa da justificação pela fé. Ou seja, Deus manifesta a sua justiça por meio da chamada justificação pela fé. Já que todos os homens eles estão numa condição de indesculpáveis diante de Deus, Deus graciosamente providencia a salvação e a redenção por meio da fé. Deus ele decide então oferecer salvação a este universo indesculpável por meio do seu Filho, por causa da graça e por meio da fé. E ele vai fazer uma defesa fortíssima ao apóstolo Paulo no capítulo 3 e também no capítulo 4 de que sim, nós somos justificados pela fé. Não somos justificados por obras da lei, não somos justificados por boas ações, não somos justificados por pertencer a uma igreja de tradição reformada, nós não somos justificados por absolutamente nada, a não ser por causa da nossa fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí lá no capítulo 4, o apóstolo Paulo então vai demonstrar isso, como isso aconteceu na experiência do nosso pai na fé, Abraão. Abraão foi justificado pela fé e não por obras. E lá no capítulo 4, então, o apóstolo Paulo vai demonstrar historicamente. Olhem para o exemplo de nosso pai Abraão. Abraão creu. E isto lhe foi imputado para a justiça. É porque ele creu em Deus e creu nas promessas de Deus. É que ele foi chamado amigo de Deus. E aí então, no capítulo 5, o apóstolo Paulo então ele vai estabelecer uma comparação entre a maldição que vem sobre a humanidade por causa do primeiro Adão e a graça que é ofertada na pessoa do segundo Adão. E o apóstolo Paulo ele termina o capítulo 5 de uma maneira muito interessante. Queria convidar você a voltar 2 versículos aí. Volta uma página na sua Bíblia. Vá lá para o versículo 20 do capítulo 5. Olha só que interessante, olha só a maneira como o apóstolo Paulo encerra o capítulo 5. Ele diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Interessante que o apóstolo Paulo, ele termina o capítulo 5 nos dizendo, então para que serve a lei? A lei, porque se eu não sou salvo pela lei, pela observância da lei, para que serve a lei de Deus? Para que servem os mandamentos? Para que servem os mandamentos do Senhor? E aí o apóstolo Paulo vai explicar isso, ele vai dizer, não, a lei tem a sua utilidade, a lei é boa, inclusive ele vai dizer isso mais para frente. A lei, ela tem esse papel de mostrar, revelar a pecaminosidade do nosso coração. A lei, ela tem esse poder de dar nome aos bois e às vacas que nós carregamos dentro da nossa alma. Porque se a lei, ela diz não adulterarás, é porque eu sou adúltero. Se a lei diz não cobiçarás, porque meu coração é cobiçoso. Se a lei diz não terás outros deuses diante de mim, é porque o meu coração é idólatra. A lei, ela tem essa função de deixar claro qual que é o meu pecado. De esclarecer a mim e a você quais são os pecados que estão habitando dentro de nós e qual que é a nossa índole. Um ano talvez atrás, quando a Antonella começou a andar em casa, a Isabela, como mãe preocupada que é, ela pegou
Passou no mercado lá, sei lá, nessa loja de casa de construção e etc. E comprou um monte de protetor de tomada. E saiu colocando protetores de tomadas na casa. Porque a criança agora começou a andar. Criança no colo é uma beleza. Agora, criança, quando começa a andar, aí acabou a paz, né? Os pais que sabem disso. E aí a Isabela, preocupada, saiu colocando protetor de tomada na casa toda. E aí, então, baixamos a lei. E falamos assim, Antonella, não coloque o dedinho na tomada. O que você acha que isso fez com a Antonella, nossa filha? A Antonella revelou o seu coração de colocadora de dedos na tomada. Porque a lei, ela tem essa função de deixar claro e revelar a minha e a sua natureza pecaminosa. A lei, ela tem esse poder de dar nome para o pecado que eu e você cometemos. A lei demonstra claramente o que está dentro do meu e do seu coração. Mas não somente a lei, ela faz isso. O texto fala que nesse movimento de introdução da lei, para que a transgressão fosse evidenciada e ressaltada, houve também um movimento de abundância de pecado. Por quê? Porque a lei, ela tem esse poder de instigar a nossa natureza pecaminosa. Porque a gente diz que tudo que é proibido é mais gostoso, né? Tudo que é proibido é mais gostoso. A Isabela parou com isso, graças a Deus, porque ela está começando a me ajudar nessa minha tarefa de tentar ser uma pessoa um pouco mais saudável. Estou com você, Joãozinho. E aí, a Isabela fazia uns bolos de vez em quando lá em casa e ela falava assim, Isaac, não é para a gente comer, vou levar para não sei quem. Não coma o bolo de cenoura com cobertura de chocolate que está em cima da mesa. Aquilo instiga a minha índole obesa. Porque a lei, ela tem esse poder também de não somente de revelar o que está no nosso coração, mas de instigar o pecado que está dentro de nós. Por isso, ela, em vez de promover redenção, porque a lei nunca vai nos redimir, ela faz um movimento de abundância de pecado, de manifestação abundante do pecado. É por isso que ele diz que é por causa disso que abunda o pecado. E se Paulo para aqui, todos nós estamos destinados ao inferno. Se Paulo para aqui, não tem razão de estarmos aqui. Só que ele vem e traz a boa notícia da justiça de Deus, da justificação. E ele diz, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, superabundou a graça. E este é um argumento, meus irmãos, perigoso. Esse é um argumento que, a ouvidos não tão atentos, pode parecer uma licença para uma vida dissoluta. Já que Deus, ele trata com graça pecadores, já que a salvação é pela fé, já que Deus, ele já providenciou tudo que eu e você, pecador, precisamos. Então eu vou viver de uma maneira que para onde o meu nariz apontar, eu vou fazer. E aliás, foi justamente esta acusação que os reformadores receberam da tradição romana no século XVI. Vocês estão ensinando ensinos heréticos a ouvidos piedosos que querem fazer a vontade de Deus. Vocês estão ensinando um antinomismo no meio do povo de Deus. Porque se a salvação é pela graça, mediante a fé, se somos justificados gratuitamente por Deus, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós temos licença então para fazer o que a gente bem quiser. A gente tem licença então para fazer o que a gente bem quiser e andar do jeito que a gente quiser. Não precisamos nos preocupar com aquilo que Deus pensa, não precisamos nos responsabilizar pela nossa situação degradável e vamos andar de maneira dissoluta sobre este mundo. E, meus irmãos, é verdade que nenhum de nós iríamos dizer esse tipo de coisa de maneira intencional. Então já que é pela graça, já que a justificação é pela fé, então eu vou tocar o terror, como fala a molecada.
Mas essa heresia, este ensino, este falso ensino do Evangelho, ele é proclamado no meio das nossas igrejas com um outro nome, um chamado ensino da hipergraça. Pastores da hipergraça, mestres da hipergraça, eles ensinam justamente esta tese absurda de que você pode fazer o que você quiser, de que você pode viver da maneira que você quiser, porque afinal de contas você é um amado de Deus, uma amada de Deus. E aí então, você então pode viver da maneira como você bem quiser, porque a salvação é pela graça, a justificação é mediante a fé. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, irmão, não se preocupa, já está tudo resolvido na cruz do Senhor Jesus Cristo. E, meus irmãos, esse ensino tem entrado em nossas igrejas. Este ensino tem sido anunciado no meio do povo de Deus, anestesiando pagãos que estão caminhando a passos largos para o inferno. Porque quando nós deveríamos estar anunciando arrependimento, quando nós deveríamos estar anunciando arrependimento genuíno de pecados, proclamando o Evangelho que conclama uma fé seguida de um arrependimento, nós estamos dizendo para o mundo que está ao nosso redor, fica tranquilo, Jesus já resolveu tudo. E nós estamos anestesiando a caminhada de pagãos que estão caminhando para o inferno e estão sendo afagados por essa teologia maldita, enquanto estão caminhando a passos largos para o inferno. O papel desses mestres dessa teologia é anestesiar pagão que está em estado de condenação e sequer consegue discernir o seu estado de miserabilidade diante de Deus, porque estes mestres estão ali anestesiando a sua condição espiritual. E, meus irmãos, isso faz sucesso. Isso alcança muitos ouvidos. Isso promove a audiência, ou alcança uma audiência muito grande. Sabe por quê? Porque essa verdade, ou pelo menos esse ensino, ele tem elementos da verdade. Porque aquela heresia grotesca, aquela prática pseudo-cristã absurda, a gente chuta, a gente consegue identificar facilmente, né? Esta semana, chegou um aluno para mim e falou assim: "Ô, pastor, eu estou em crise." Eu falei, por quê? Porque lá na minha igreja, o pastor lá que é do ministério que cuida de divorciados da igreja, ele decidiu inventar um evento do beijo do divorciado, lá o beijo gospel. Aí eu virei, como é que é isso daí? Ele falou, não, ele inventou um evento em que todos os divorciados, eles vão agora para um retiro, eles vão se pegar lá no retiro, porque eles têm que fazer o tal do test drive gospel para ver, para não errar agora da segunda vez, que já divorciou uma, que pelo menos se acerte na segunda. Esse tipo de movimento grotesco, a gente chuta porque cachorro morto, é grotesco. A gente sabe que isso não é cristianismo. A gente sabe que isso não é a verdade da palavra de Deus. A gente não tem problema com esse tipo de desvio do ensino, do reto ensino da palavra de Deus. Mas quando a heresia, ela vem explorando tons da verdade bíblica, às vezes a gente admite sem sequer perceber. E é justamente isto que a doutrina da hipergraça faz. Ela explora tons da verdade. É verdade que Deus derrama graça. É verdade que onde abunda o pecado, superabunda a graça. É verdade que nós somos justificados mediante a fé. É verdade que o Senhor Jesus Cristo já fez tudo aquilo que nós precisávamos para alcançar a graça do Senhor Jesus. É verdade que a gente não precisa mais galgar um movimento religioso de obras para conquistar o favor de Deus. Mas isto não é uma licença para que eu e você vivamos de maneira absoluta. E é justamente isso que a gente vê no capítulo 6 de Romanos. O apóstolo Paulo vai responder este indivíduo que eventualmente pode perguntar isso e falar, não, beleza, eu entendi, Paulo. Entendi que a graça, entendi o superabundar da graça. Mas será que você não está ensinando então que a gente vai então viver de uma maneira dissoluta?
Porque onde abunda o pecado, superabunda a graça. Que diremos então? O apóstolo Paulo ele cria um interlocutor com quem ele conversa enquanto escreve. E ele diz, que diremos então, Paulo? Continuaremos pecando para que a graça aumente? O apóstolo Paulo ele é cabal e ele diz, de maneira nenhuma. Jamais considerem esta hipótese, porque esta não é uma hipótese do Evangelho. Não considerem isto em nenhuma hipótese. Essa expressão, de maneira nenhuma, é uma expressão fortíssima dentro do texto paulino. É uma negativa enfática, em que não somente nós vemos um movimento de correção do pensamento daquele que está lendo, mas nós estamos vendo o apóstolo Paulo usando da sua autoridade apostólica para regular sobre a igreja. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está fazendo como eu e você que somos pais, às vezes a gente vira para os nossos filhos e fala assim, não, e acabou. Sabe aquele exercício de autoridade que nós temos, que a gente diz não e às vezes nem precisa se justificar? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo, ele está usando das suas credenciais apostólicas como mestre da igreja para dizer, isto é algo que vocês não vão considerar no meio de vocês. E acabou. Não vamos nem sequer discutir. O apóstolo Paulo odeia a doutrina da hipergraça. O apóstolo Paulo trataria como outro evangelho a doutrina da hipergraça. O apóstolo Paulo condenaria todos os mestres da hipergraça como anticristos que estão batalhando contra o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo, de maneira nenhuma, em nenhuma hipótese, considerem esse tipo de ensino, porque o evangelho não é uma licença para uma vida dissoluta. Só que o interessante é que a elegância do apóstolo Paulo ela é sensacional. Porque em vez dele ficar brigando com herege, então ele decide explicar o que é a vida cristã na prática. Porque acredite, meus irmãos, a gente acha que muitas vezes a gente vai corrigir coisas erradas na nossa vida enfatizando o erro, né? Ah, o erro, que não sei o que, sabe o casal quando briga e fica um apontando os problemas um do outro? Sim, você, e você, né? Não, a gente trata o problema ou trata a mentira, trata o falso ensino, apresentando a verdade. E é justamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai lidar com esta falsa concepção do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, apresentando aquilo que de fato é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E ele vai então começar a dar aquilo que são os fundamentos da vida de santidade. E ele vai dizer o seguinte, ele vai fazer assim, vocês não vão considerar de maneira nenhuma isso, versículo 2, porque nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? O primeiro fundamento para uma vida diligente diante de Deus é simples, está dizendo o apóstolo Paulo, é que nós morremos para o pecado. Nós somos indivíduos que morreram para o pecado. A pergunta que se levanta, a primeira pergunta é, quando é que isso aconteceu? O apóstolo Paulo vai dizer para a gente, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Em outras palavras, o Evangelho, ainda que nos anuncie a graça de maneira absolutamente escancarada, está nos convidando a uma vida de diligência diante de Deus, porque nós já morremos em Cristo Jesus. No dia em que Ele foi crucificado, eu e você fomos crucificados com Ele. O apóstolo Paulo ele está conectando a minha e a sua história com a história de Jesus. Na teologia nós chamamos isso de doutrina da união com Cristo. O passado de Jesus é o meu passado a partir de agora. Aquilo que o Senhor Jesus Cristo experimentou na cruz, eu experimentei. Então eu fui crucificado com Cristo, eu morri para o pecado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, se você no tempo presente, você quer ser alguém que vai encontrar fundamentos para uma vida diligente, a primeira coisa que você precisa considerar é que você morreu para o pecado. Você foi crucificado com o Senhor Jesus Cristo.
E ao dizer isso, eu preciso corrigir um outro falso entendimento desse texto. O apóstolo Paulo não está, de maneira nenhuma, propondo uma espécie de perfeccionismo cristão. Porque, meus irmãos, enquanto nós estivermos andando nesta carne, enquanto nós estivermos habitando este corpo, que é corrompido pelo pecado, enquanto nós estivermos andando na realidade da queda, faz parte tropeços. Nós vamos pecar, nós vamos tropeçar. O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso. Não que eu já tenha alcançado isso, mas eu continuo. Eu continuo firme na minha caminhada. Porque uma coisa, meus irmãos, é estar sujeito a quedas. Outra coisa é isso que ele chama de poder continuar vivendo no pecado. Uma coisa são tropeços. Outra coisa é uma vida deliberada na prática do pecado. Aquilo que a gente chama de uma contumácia. Uma coisa é eu tropeçar enquanto estou brigando com a minha própria natureza, pela graça de Deus. Outra coisa é eu viver de maneira deliberada e voluntária na prática do pecado. O apóstolo Paulo não está dizendo que ser cristão significa viver uma vida perfeita, mas ele está dizendo que ser cristão significa ser alguém que nunca vai se ver por satisfeito enquanto estiver lutando com uma prática pecaminosa em sua vida, que é corriqueira e contínua. Aí pega, né? Para mim e para você. Porque quantos pecados nós cultivamos em nossos corações, quantas práticas pecaminosas nós não permitimos que Deus trate de maneira definitiva, e o quanto nós vivemos na contumácia do pecado. Está dizendo, se nós fomos crucificados com o Senhor Jesus Cristo, se nós já morremos com o Senhor Jesus Cristo, Deus não está esperando de maneira nenhuma uma perfeição, porque ninguém vai ser perfeito enquanto habitar esta carne. Mas nós não podemos admitir cristãos que se dizem cristãos e que não se veem incomodados por uma prática costumeira de pecado no seu dia a dia. Não podemos. Como podemos continuar vivendo no pecado se nós já morremos para ele? E aí, meu irmão e minha irmã, não tem um que escapa aqui desta fala paulina. Porque acredite, pode ser a área mais simples ou a área mais complexa, todos nós temos áreas que precisamos da graça de Deus, da operação do poder de Deus, nos tratando e nos ajudando a nos despir de uma contumácia na vida de pecado. Não importa onde seja, todos nós temos isso. Eu lembro de um irmão que se converteu aqui na nossa igreja. Eu não vou chamar pelo nome porque esse negócio está indo para a internet, mas teve um irmão que se converteu aqui na nossa igreja, e ele era um indivíduo que veio do mundão mesmo, assim, mundão assim, literalmente um mundano com um M maiúsculo, e conheceu o evangelho aqui em nosso meio. E ele era um indivíduo que falava muito palavrão. Nossa, como ele falava palavrão. Era um hábito. O hábito do palavrão. Ele era aquele famoso francês fluente, né, que a gente fala. O francês dele era um francês muito fluente. E eu estou dando exemplo de uma coisa simples, porque hoje em dia não tem muita diferença entre o linguajar de um crente e o linguajar de pagão. Mas era impressionante, porque esse irmão se converteu aqui em nosso meio, e aí a primeira coisa que ele percebeu foi que a gente não falava palavrão. Pelo menos ainda pelo menos na igreja, o povo está respeitando, né? Talvez lá fora, no mundão, assistindo o jogo do Corinthians e tudo mais, aí a conversa é outra. Mas, pelo menos na igreja, esse irmão percebeu que o pessoal não fala palavrão e tal, e ele veio constrangido, né? Falou, pô, Isaac, desculpa o francês aí. Aí chegou lá pelas tantas, eu virei para ele e falei assim, camarada, deixa eu te falar uma coisa. Se você diz que você ama Jesus,
Se você diz que você crê nele e ele é o Senhor da tua vida, significa que você precisa entregar o senhorio da tua língua a ele. E tu vai ter que parar de falar palavrão, cara. Ou pelo menos que o palavrão seja a exceção e não a regra. Seja o tropeço e não a prática da vida. Aí ele virou para mim e falou assim, pois, Zacão, mas é difícil, né? Falei, por quê? Porque é uma questão de cultura, né? Tem umas situações, ele ainda falou assim, tem umas situações, Isaac, que só um palavrão consegue explicar aquilo que está na nossa alma, né? Aí eu virei para ele e falei assim, tô quase chamando ele pelo nome aqui. Falei, irmão, aquilo que o coração deseja, a mente justifica e a mão pratica. No teu caso, a língua pratica. O teu problema não é a tua língua, é o teu coração. E esses pecados que nós cultivamos em nossa vida, a gente cultiva, antes de qualquer coisa, justificando eles dentro de nós. A gente diz, não é a cultura. Ah, eu sou assim. Não, isso daqui é uma coisa familiar. A gente bota, eu já falei isso algumas vezes aqui no púlpito da Urbana, a gente bota até no nosso histórico de ascendência familiar. Não, é que eu sou italiano mesmo. Não, tu é um ogro. Você é um iracundo, não é italiano. Porque aquilo que o coração deseja, a mente justifica e a mão faz. E a gente não quer que Deus muitas vezes adentre áreas da nossa vida que precisam ser tratadas de tal maneira que deixam de ser uma contumácia no pecado. Você sabe, o meu pecado é o pecado da ira. Não tenho dificuldades de confessar as minhas fraquezas espirituais a você. O meu pecado é o pecado da ira. E como é difícil, meus irmãos. Como é difícil. Em alguns momentos. Trânsito. Nossa, como é complicado. E aí todo dia, né? Todo dia o Isaac fica irado no trânsito. Aí chega uma hora e fala, Senhor, misericórdia. Porque eu preciso me livrar da prática corriqueira, rotineira. Não, é porque a minha personalidade é mais assertiva. Não, você é um iracundo que precisa desesperadamente da graça de Deus, convertendo o teu coração e te livrando desta prática corriqueira de alguém que está vivendo no pecado. Aí você tem aquele que tem um problema da ira, você tem aquele que tem um problema da lascívia, você tem aquele que tem um problema das relações quebradas, você tem aquele que é o arrogante, você tem aquele que tem o seu pecado. E meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é inadmissível um crente se ver confortável numa prática corriqueira de pecado. Precisa haver em nós um santo despertar que que nos faz incomodados com essa prática corriqueira de pecado, a maneira como tratamos as nossas esposas, a maneira como tratamos os nossos filhos, a maneira como lidamos com as nossas finanças, a maneira como lidamos com aqueles que são os nossos pares no trabalho. Porque se já nós fomos crucificados com Cristo lá no passado, já não temos mais licença e não é mais legítimo um cristão viver na prática da contumácia do pecado. Segundo fundamento para essa vida diligente e de santidade diante de Deus, está no versículo 4, e ele diz assim, portanto, fomos sepultados com ele lá atrás, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos vida nova. Agora ele olha para frente, para o futuro. Então ele diz, nós morremos, nós fomos crucificados, nós morremos com Cristo, mas nós também fomos conectados com a ressurreição. O poder da ressurreição está à disposição do crente.
O poder da ressurreição é o poder operado por Deus na minha e na sua vida que vai me ajudar a lidar com essas práticas corriqueiras de pecado. É o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que me dá condição de experimentar essa renovação. E aquilo que eu serei lá na frente, eu já começo a experimentar isso agora, hoje, pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder da ressurreição. Porque assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele fecha a sua argumentação trazendo a figura do batismo. Porque normalmente a gente olha para o batismo como se fosse um mero rito, né? Rito. A gente pratica, o pastor falou lá que tem que ser batizado para ser membro da igreja, então eu vou me batizar. Não. O batismo, ele está para a vida cristã, assim como a troca dos votos do casal está para o casamento. E de vez em quando a gente precisa voltar nos nossos votos, né? De vez em quando a gente precisa se lembrar daquilo que a gente prometeu ao nosso cônjuge. De vez em quando a gente precisa voltar. Eu salvei os meus votos no meu computador, no meu drive, porque de vez em quando eu preciso voltar nele. O pessoal chega para mim e fala assim: pastor, você aí 10 anos, né, andando junto com a Isabela, nunca pensou em se separar? Não, separar não. Mas pedir um AVCzinho de Deus algumas vezes. E eu sei que ela já fez essa oração imprecatória também. Acho que eu mereço muito mais. Já pensou em se divorciar? Não, mas assassinato algumas vezes. Porque a gente precisa, de vez em quando, na nossa caminhada, voltar lá nos votos e falar assim: eu te prometi isso. O batismo está para a vida cristã, assim como a aliança que a gente carrega no dedo como casal. A gente, de vez em quando, tem que olhar para a mão esquerda e falar assim: eu sou um homem casado, eu sou uma mulher casada. Porque eu já morri com Jesus nas águas e já ressuscitei para uma nova vida. Então eu preciso ser diligente na minha caminhada, porque se eu morri com Ele lá atrás e estou sendo conduzido para uma glória lá na frente, este poder que opera, esta ressurreição operante, ela precisa ser prática na minha vida. Eu preciso falar: Jesus, trata a minha ira. Jesus, trata a minha lascívia. Jesus, trata o browser do meu computador. Jesus, trata a minha vida. Que esta operação... Meus irmãos, uma coisa que é linda do Evangelho é que o Evangelho é prático. Eu não vim pregar a vocês essa noite uma teoria sobre justificação. Eu não vim pregar uma ideiazinha que a gente afirma da boca para fora. Isto tem que ser prático, ser traduzido em vida prática. Porque ele está dizendo: vamos experimentar este poder para que nós vivamos uma nova vida. A gente deixa de ser crente de boca e vira crente da experiência com Deus, que anda pelo poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando a gente entende essas coisas. Sim. Aí a pergunta que se levanta, final, é: pastor, e como é que eu posso medir se esse poder da ressurreição ele está atuando no meu casamento, na minha vida, nas minhas finanças, no meu relacionamento com os meus filhos, seja onde for? A palavra de Deus nos dá o mecanismo do fruto. Recentemente eu fui chamado pela Isabela, e ela virou para mim e falou assim: amor, eu acho que a gente precisa fazer uma revisão aqui. Fica tranquilo, a gente não vai se separar, tá tudo bem. Mas a gente já não está crescendo mais como a gente crescia antes, como casal. Tá meio no platô, sabe? Tá meio árido. Tá meio no automático. Não é essa vida que Deus espera dos seus filhos. A vida que Deus tem para os seus filhos é a vida onde o poder da ressurreição está atuando.
e os frutos vão aparecendo. E as áreas áridas da nossa vida vão recebendo o orvalho do Espírito. E a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai sendo conduzido, vai sendo liberto de uma vida na contumácia do pecado. Mas isso não é para que a gente seja salvo. Isto é porque nós já fomos resgatados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Porque essa santidade toda, essa diligência toda, essa operação do poder da ressurreição e da graça de Deus na nossa vida, não é para que a gente conquiste um ticket no céu, mas é porque nós já nos tornamos cidadãos dos céus. E aí então esses frutos vão surgir na nossa vida. Eu já falei isso aqui nesse púlpito, eu adoro um livro de teologia. Sou um teólogo por formação. Minha vida tem sido ler, estudar, escrever. Mas sabe o que é que mais me encanta como líder cristão? É ver que isto toca a prática. Eu adoro um livro de teologia, mas sabe o que é que eu mais gosto? Aconteceu comigo ontem à noite, um jovem da igreja me procurou e falou assim: pastor, obrigado pelos ministérios que nós temos aqui na nossa igreja, etc. Eu falei: por que você está falando isso? Ele falou: porque desde que eu comecei a andar de maneira diligente perto dessa molecada que ama Jesus, eu estou liberto da pornografia. Ontem eu ouvi isso de um dos nossos jovens. Isso é o evangelho na prática. É isso que a gente precisa experimentar e aspirar, experimentar na nossa segunda-feira. O que está precisando? Onde é que Deus está precisando entrar? Quais são as áreas áridas, infrutíferas, onde o pecado se faz na contumácia, que eu e você precisamos falar: Jesus vem com o poder da ressurreição e opera na prática. Cristianismo é prático. Cristianismo não é uma boa teoria. Cristianismo é uma proposta de caminhada com Deus prática. Fomos sepultados com Ele. A gente olha para trás. E porque Ele ressuscitou, nós vamos um dia ressuscitar, a gente olha para frente. E na medida em que a gente olha para trás e olha para frente, a gente caminha de maneira diligente. Daqui a pouco a gente vai celebrar a mesa do Senhor Jesus, que é justamente um convite para a gente olhar para frente, para trás e olhar para frente. O apóstolo Paulo, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque a obra já foi feita lá na cruz. E todas as vezes que vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a obra do Senhor Jesus Cristo, a morte do Senhor Jesus Cristo, a sua ressurreição, até que Ele venha. Sem olhar para trás e sem olhar para frente, a gente não consegue encontrar os fundamentos necessários para a nossa caminhada presente e real. Por isso a oração que eu vim convidar você a fazer hoje é: Senhor, sopra o poder da ressurreição na minha vida, na minha casa, no meu coração. Sopra o poder da ressurreição na maneira como eu estou me relacionando com os meus filhos. Sopra o poder da ressurreição na minha vocação. Sopra o poder da ressurreição nos meus afetos. Sopra o poder da ressurreição naquelas áreas onde eu preciso liberar perdão. Sopra o poder da ressurreição naquelas áreas da minha vida. Porque eu já morri com Jesus. Eu já tenho a aliança no dedo. Eu já mergulhei naquela água. Eu já morri com Ele e estou caminhando para uma glória futura. Por isso, transformo o meu presente aqui e agora. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Deus bendito, obrigado por Romanos 6. Obrigado porque o Evangelho é prático acima de todas as coisas. Não é só uma boa sugestão filosófica. Ah, Pai, como a gente precisa da graça de Jesus. Como a gente precisa da operação do amor de Deus. Como a gente precisa do soprar do Espírito
que ressuscitou Jesus dentre os mortos, trazendo vida sobre nós. Pai, alguns de nós aqui estão experimentando plena aridez só para hoje. Comunica a vida. Aqueles que estão no automático da vida cristã, só para hoje. Que possa haver diligência na busca de uma vida frutífera. Pai, nos lembra que não podemos nos acomodar numa vida de pecado. E isso só vai acontecer quando a gente encontrar com Jesus. Obrigado, porque não é sobre observar uma cartilha religiosa. Não é sobre adentrar um clube religioso que muitas vezes nós chamamos de igreja. Não é sobre obras que praticamos ou deixamos de praticar. É sobre assimilar a vida, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo em nós. Sopra pelo teu poder, porque não há ninguém aqui que esteja neste lugar ou que nos acompanhe pela internet que não careça deste poder da ressurreição operando vida em seu dia a dia. Gratos nós somos por Ele, porque Ele saiu da tumba e comunica a vida a nós hoje. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.